Assim é o grande amor de Deus. O texto que nós vamos rapidamente considerar hoje à noite é um texto que talvez 90% dos que estão aqui sabem decor. Texto clássico de evangelismo, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de forma tão apaixonada, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que coloca no Filho a sua confiança, não pereça, mas tenha vida eterna. Texto muito conhecido, talvez alguns aqui já viram até em estádio de futebol, às vezes colocam faixas, jogos de futebol americano, é muito comum a gente ver aquelas faixas com este texto, que é o texto clássico do grande amor de Deus. Que amor é este? A Bíblia não explica por que razão Deus ama o homem. Você pode vasculhar de capa a capa, não há uma explicação. Teólogos liberais dizem que Deus estava carente, sozinho, e daí então criou o homem para fazer-lhe companhia. Mas isso é uma mentira. Deus nunca esteve sozinho. Deus é trino. Lá no Gênesis, quando nós abrimos as primeiras páginas da Escritura, nós vemos Deus se referindo a si próprio no plural. Não eu faço, mas façamos nós, o homem. Não a minha imagem no singular, mas a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Deus é plural. Quando lemos o Novo Testamento, descobrimos que Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Há outras tantas evidências de que Deus nunca esteve só. Deus não estava carente, em busca de uma companhia, e então criou o homem para suprir essa necessidade dele mesmo. Não. Deus criou o homem, colocou em nós a imagem e semelhança dele, para que nós o amássemos em retorno, para que nós o obedecêssemos, para que nós vivêssemos as nossas vidas para o louvor da glória dele, livremente. É por isso que Deus nos amou e nos criou, como diz João 3,16. No contexto deste texto, João 3,16, Jesus está conversando com um religioso chamado Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, um homem muito culto. Os fariseus eram o top da sociedade judaica. Não, eles não eram únicos. Havia várias outras denominações entre os judeus. O judaísmo tinha os saduceus, por exemplo, que eram anti-supernaturalistas. Eles não criam em ressurreição, não criam em anjo, não criam em vida eterna. Eles eram para o aqui e o agora, anti-sobrenaturais. Havia os zelotes. Os zelotes, dentro do farisaísmo, eram judeus que eram ideólogos revolucionários. Nesse partido aí, dos zelotes, por sinal isso não está no meu script, mas é interessante, havia uma subdivisão que era os sicari. Os sicari, dentro da denominação zelote, se infiltravam no meio da multidão. Quando havia grandes ajuntamentos, eles carregavam uma sícara, uma faca redonda, e assassinavam romanos ou pessoas que apoiavam os romanos. Eram os zelotes. Jesus tinha um zelote entre os seus discípulos, e você sabia disso? Simão o zelote, Marcos 3,18. Havia outras denominações também. Havia os herodianos, que eram os judeus que apoiavam o governo estabelecido por Roma. Havia os essênios e outras tantas denominações no judaísmo. Mas os fariseus viviam ou tentavam viver uma vida corretíssima. Este homem
que veio falar com Jesus, para quem Jesus disse as palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi para este homem que Jesus disse. Aparentemente, ele era um homem de uma vida corretíssima, homem exemplar, homem de alto nível moral. Este homem, por sinal, Nicodemos defendeu Jesus no Sinédrio, em João 7,50, ele diz lá: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Tentando defender Jesus e os seus seguidores. Nicodemos também, vocês lembram, veio carregar o corpo do Senhor Jesus em João 19:39, ele trouxe 100 libras de uma mistura de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Então ele era um homem que estava buscando a Deus, havia uma grande sinceridade no coração desse homem. Ele havia ficado impressionado, como vários outros, com os sinais que Jesus fez, os sinais, os milagres que Jesus operou, espalhou por toda a região. Jesus transformou água em vinho, Jesus curou um filho de um oficial à distância, Jesus andou por cima da água, Jesus acalmou tempo, Jesus arrepiou, para usar um termo popular. Jesus fez grandes sinais e maravilhas, e Nicodemos ficou impressionado, como tantos outros. E nesse diálogo com Jesus, Jesus o deixou um tanto perplexo, porque ele disse para este homem tão culto, ele disse: é necessário nascer de novo. Ele, em busca de conhecer a Deus, esse homem sábio, culto, educado, erudito, ele disse: olha, tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. E Jesus disse para ele: mas é necessário nascer de novo. Ele ficou perplexo, porque ele achou que aquilo era uma insanidade. Tanto é que ele diz, no contexto, em João 3,4, ele diz: mas pode um homem sendo velho, como eu, entrar no ventre da sua mãe outra vez? Isso parece insano. É o que ele está dizendo para Jesus. Observa que a religiosidade, a sinceridade não é suficiente para você conhecer a Deus. Você pode ser uma pessoa reta, pagadora dos seus impostos, quem sabe fiel à sua esposa, quem sabe um religioso que vai à missa todo domingo, quem sabe você vem à igreja, você frequenta uma igreja evangélica, e é um homem religioso, homem sincero, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente, Jesus disse, porque Jesus disse que era necessário, e continua sendo, nascer outra vez. Por que é necessário nascer outra vez? Jesus responde no mesmo contexto: porque nós amamos mais as trevas do que a luz, porque as obras que produzimos são obras más, é o que Jesus ensina. As obras que nós produzimos: inimizade, porfia, mentiras, ciúmes, iras, discórdia, todas essas coisas que qualquer criança produz, da mais tenra idade começa a produzir. Essas coisas, elas são trevas, elas são más, Jesus disse. E em contrapartida ele disse que ele era luz, e as trevas não gostam da luz. E só Jesus pode resolver este problema, esta situação que todos nós enfrentamos. Somente o Filho de Deus pode resolver. E hoje à noite eu queria apresentar o Evangelho de uma maneira muito clara. Quem sabe você nunca aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, ou quem sabe você nunca entendeu de fato o que é o Evangelho de Cristo. Essa é a situação que nos encontramos, produzindo frutos maus desde a mais tenra idade, e só Jesus pode resolver isso. Nenhuma pessoa pode resolver isso, a não ser Jesus. Buda não pode resolver, Maomé, Paulo, a Virgem Maria, Allan Kardec, eu, nenhum pastor, nenhum padre pode resolver isso, só Jesus Cristo. Nenhuma denominação
pode resolver isso. Budismo, hinduísmo, confucionismo, espiritismo, nada, nenhuma religião, nenhuma igreja pode resolver esse problema. Esta igreja, qualquer outra igreja não pode resolver isso. Só Jesus, o Filho de Deus, pode nos arrancar dessa situação de perdição. Só Ele pode dar vida. Disse Jesus: eu vim para que tenhais vida, vida espiritual e vida em abundância. Porque nós caímos em Adão, quando Adão e Eva caíram no jardim, todos nós caímos. A Bíblia diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo e todos morremos. A morte é a consequência do pecado. E daí em diante, todos nós nascemos com um problema, que nos separa, que nos afasta de Deus. Há uma inimizade natural no coração da pessoa que não nasceu de novo em relação a Deus. Todo homem, toda mulher que nasce é um rebelde, quer governar a sua própria vida, quer sentar no banco do motorista, ao invés de deixar Deus dirigir. Aqui não há bom, não há brasileiro, japonês, gente culta, gente inculta, todos estão no mesmo barco, todos são rebeldes. Todavia, Deus resolveu este problema enviando o seu Filho único, se doando a si mesmo por nós, se entregando por mim e por você para resolver esse problema de inimizade, de pecado. Há uma história que eu ouvi de uma congregação, quem sabe, igual a essa, cujo pastor, imagina eu, recebendo um outro pastor, colega, o qual ambos eram amigos muito próximos, havia uma diferença de idade um tanto acentuada. Esse pastor local tinha cerca de 40 anos, e o colega pastor que veio visitar naquela noite, tinha por volta de 75 anos, e o pastor disse: olha, eu estou com um grande amigo, um amigo que eu amo muito, e eu gostaria que ele desse algumas palavras à igreja nesta noite. O senhor, o ancião, levantou, veio até o púlpito e disse: eu quero contar uma história a vocês. Um pai, seu filho e o colega do filho, 3 pessoas, tinham um catamarã e foram numa viagem. Minha esposa e eu fizemos uma viagem de catamarã recentemente lá em Cancún, muito agradável. Catamarã é uma embarcação enorme que pode carregar até 200 pessoas. Então eles estavam naquele catamarã, só os 3, o pai, que era o capitão daquela embarcação, seu filho e um colega do filho dele, adolescente, viajando. Os meninos aí por volta de 13 anos. E aí então, numa viagem muito agradável, de repente se formou uma grande tempestade. E a tempestade foi repentina e muito violenta. E o pai, aquele comandante, não teve como retornar para o porto, porque as ondas que se formaram, a força do vento era tudo contrária, e ele tentou manusear aquele catamarã da melhor maneira possível, mas não conseguiu, e acabou capotando com aquela embarcação. Nessa capotagem, quando o catamarã fica com a vela enterrada na água, e somente a parte de cima, e as ondas, os 12 rapazes começam a se afastar, empurrado pela onda, e o senhor, o homem, naquela época, um homem novo, conseguiu se agarrar ao barco. E ele tinha que tomar uma decisão rápida. Para quem lançar uma corda disponível? Se ele lançaria a corda para salvar o filho, isso numa fração de segundos, ou se ele lançaria a corda para o amigo do filho. E diz a história que ao gritar: meu filho, eu te amo, ele lançou a corda para o colega do filho dele. A essa altura do campeonato, a congregação, como vocês, está muito atenta. Havia 2 adolescentes que geralmente não prestavam atenção a nada do que o pastor falava, quem sabe como alguns dos nossos, mas que ao ouvir aquela história um tanto
difícil de entender, ficaram na ponta do banco, com toda a atenção para aquele ancião. E o ancião joga a corda para aquele rapaz, e quando ele consegue puxar o rapaz para o catamarã virado, o filho dele já havia desaparecido nas ondas, o corpo nunca foi encontrado. E aquele ancião diz: é mais ou menos aquilo que Deus fez por nós. Deu o seu único filho em sacrifício ao nosso favor. Deus mandou Jesus, Jesus morreu por uma doação, por um ato do Pai em nosso favor. Aquele ancião. Quando terminou o culto, os dois adolescentes que estavam próximo ouvindo, que ele foi saindo, os dois adolescentes se aproximaram dele e disse: essa história é um tanto irrealística, um tanto irreal, não é? Poxa, como que um pai poderia aventurar a possibilidade de que aquela pessoa ali iria aceitar a Cristo, já que o filho dele era crente, e a razão pela qual ele não jogou a corda para o filho era a certeza no coração que ele tinha, que o seu filho era nascido de novo, e o pensamento de que o garoto, colega do filho, não era convertido, ele tinha certeza, iria perecer no inferno, o fez lançar a corda para o outro garoto. E os dois adolescentes disseram: poxa, mas essa expectativa, essa possibilidade é de uma expectativa um tanto difícil de crer. E o ancião disse: pois é, mas louvado seja Deus, que assim como Deus fez isso por mim, me lançando a corda há muitos anos atrás e eu aceitando, eu pude fazer o mesmo, porque eu sou aquele capitão, e o pastor de vocês é aquele garoto que foi pego pela corda. O pastor da igreja de vocês é aquele garoto que estava naquela noite. Meu filho está com Cristo, e o pastor de vocês também estará com Cristo. É mais ou menos o que o Senhor fez por nós, dando-nos o seu Filho, para que todo aquele que crê, aquele que aposta nele, aquele que confia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o verbo crer, aí em grego, não é apenas em um momento acreditar, mas é permanecer crendo. A marca de que alguém é salvo é que você permanece confiando em Cristo até o fim. Essa é a evidência de que de fato Jesus é o seu Senhor. Não é porque você levantou a mão em um momento apenas, mas você segue crendo quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim, na enfermidade ou na saúde, no sucesso ou no fracasso, quando perde o emprego ou quando ganha um aumento, você segue crendo. Essa é a evidência que você foi salvo e que você é de Jesus. A recompensa deste grande amor é a paz, para que não pereça. Todos nós, como eu disse ainda há pouco, nascemos nessa condição de inimizade, de porfia, porfiamos. Eu vi um vídeo um tempo atrás, que eu achei curioso, eu deveria até ter salvo aquele vídeo. São de duas crianças pequeninas assim, e elas estão porfiando pelo carrinho, um carrinho de neném, e ela está brigando uma com a outra. Eu fiquei observando, que vídeo curioso, duas crianças desse tamanho. E é interessante que isso está nos nossos corações desde a mais tenra idade. Tanto é que os pais não precisam ensinar o que é errado. O trabalho dos pais é ensinar o que é certo. É ou não é? Nenhum pai, nenhuma mãe precisa ensinar ciúme, por exemplo. Já está no coração da criança. E eu me lembro da mãozinha da Diene levantando para me bater quando eu me aproximei da mãe dela.
O ciúme está no coração. Esses sentimentos todos errados jazem no interior dos nossos corações. E é por isso que nós precisamos da salvação em Cristo. Mas tem a vida eterna. Eu amo essas adversativas. A situação é de perecimento, mas Deus. Todavia Deus. Não há solução, porém Deus. A coisa está preta, mas Deus. Mas tenha a vida eterna, o nosso socorro vem do alto. E esse socorro, essa corda, essa salvação vem quando? Vem imediatamente. Vem agora. Se você nunca depositou a sua confiança no Senhor, você pode fazer agora. Não é para amanhã, não é mês que vem, não é o ano que vem, não é quando você ficar mais velho, é agora. Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Você já se voltou para o Senhor Jesus, para a corda que foi lançada para salvar-lhe a vida? O que eu preciso fazer, pastor Raik? O que é necessário fazer para nascer de novo? Quais são os passos que eu tenho que dar? São 2. Isso aqui, eu queria até abrir um parênteses. Uma das grandes tragédias da pregação do Evangelho é que isso não é colocado de forma clara. Para que você seja salvo, primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não pode haver salvação. Há um evangelho falso pregado que apresenta como o amor de Deus, venha para o amor de Deus, e não fala sobre o arrependimento. É verdade que Deus nos ama, mas Ele espera que a gente se arrependa, vire as costas para o nosso modo de viver e abrace o Senhor. E você sabe do que você tem que se arrepender, não? Tenho certeza que sim. Todos nós sabemos o que é que nos separa de Deus. Todos nós temos uma intuição interior, pelo menos dos principais pecados que nos separam de Deus. É deles que você precisa se arrepender. Você precisa dar as costas para essas coisas e ter uma nova natureza. Essa natureza quem dá é o Senhor. Você sabe qual é a diferença entre o porco e o gato? Quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. E a melhor ilustração dessa nova natureza é a diferença entre um porco e um gato. Quando eu estava em Londres, quando eu ainda nos 2 anos e meio que morei em Londres, eu nunca esqueço de uma experiência que eu tive na estação de metrô. Uma mocinha com um porquinho branquinho com uma fita, um porquinho no braço, eu nunca tinha visto. Porco como animal de estimação. Interessante, um porquinho, eu acho que deve ser de uma raça especial, que era branquinho assim, alourado, e todo no braço da moça, quieto. Aquele porco, embora limpinho, perfumado, se ela soltar aquele porco, eu não tenho dúvida que se houver lama, próximo o porco vai para a lama, porque a natureza do porco é lama. A natureza do porco é o que é fedido, é o que não presta. Por outro lado, minha filha arrumou um gato. Nós nunca tivemos animal doméstico lá em casa, mas é interessantíssimo a natureza do gato. É marcantemente oposta à natureza do porco. O gato vive limpo. Eu nunca vi o gato sujo. O gato vive limpo o tempo todo. Em uma ocasião, nós temos ela agora, já que nós não moramos mais no mesmo local, mas ela tem uma caixa onde o gato faz as necessidades, e o gato só faz a necessidade naquele local e esconde o que faz. Interessantíssimo, esconde o que faz. Em uma determinada situação, ela esqueceu a porta trancada, o gato ficou agoniado um bom tempo, e por não mais suportar a força da natureza, teve que se aliviar. E é interessante como ele fez. Eu queria comparar as duas naturezas, esse é o objetivo do que eu estou dizendo. O gato foi para o canto de uma porta,
e envergonhadamente depositou ali aqueles dejetos. Olha que diferença de natureza, que diferença de comportamento. Assim é o homem que nasceu de novo. O homem que nasceu de novo, que recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, ele pode até se sujar como o gato pode receber o salpico de uma água, por exemplo. Ele pode se melar em um acidente, mas ele imediatamente se limpa. Assim é o homem e a mulher que nasceu de novo. Ela pode tropeçar, mas ela imediatamente vai tentar se limpar. Só quem faz isso é o Senhor Jesus. É a nova natureza que nos transforma. Amém? É isso que você precisa. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. Mas todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas pastor Raik, e se eu não quiser me arrepender? Eu quero viver a minha vida como eu estou muito bem, eu não quero largar os meus pecados. Então, a sua situação é trágica, porque nesse mesmo contexto, em 3,18, Jesus diz que já está condenado. Todos nós estamos condenados por causa dos pecados que cometemos. Quem aqui nunca colou em sala de aula? Quem aqui nunca desobedeceu a sua mãe? Quem aqui nunca contou uma mentirinha? Isso te condena. Um pecado é suficiente para te condenar. Por isso tu precisas te arrepender e receber vida. Receber uma nova natureza, a natureza de Cristo. E que ganho eu terei? Pastor Raik, se eu me arrepender hoje, se eu receber a Cristo, qual é o ganho que eu terei? Você terá vida eterna. Vida eterna, que é diferente de vida sem fim. Você sabia que vida eterna não é a mesma coisa que vida sem fim? Todas as pessoas que estiverem no inferno vão ter uma vida sem fim, mas não tem vida eterna. Vão sofrer eternamente, mas não tem vida eterna. Tem vida sem fim de sofrimento. Porque o termo para vida eterna e morte eterna, a palavra eterno, aion, é a mesma. Então, qualquer que seja a duração da vida eterna, é a mesma da morte eterna, como diz o texto. Vida eterna é ter a vida de Deus, é ter a nova natureza, é ter a natureza do gato. É disso que você precisa. Se você nunca aceitou Cristo, se você nunca pegou essa linha que o Pai deu, mandou para você, sacrificando o seu próprio filho, deixando com que o filho dele morresse, você precisa fazer isso hoje à noite, porque Deus amou o mundo de tal forma, que doou o seu único filho, o maior presente, a coisa mais preciosa que ele tinha, a fim de que todo aquele que coloca confiança no filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor tremendo. Pastor Raik, mas é todo mundo, mas eu cometi pecados horríveis, não interessa. Não interessa que pecado você tenha cometido, mas eu matei, eu estrupei, eu fiz isso. E o ladrão na cruz? O que você acha que os dois ladrões na cruz andaram fazendo antes de serem crucificados? Vocês lembram do diálogo com Jesus? Até conversando entre eles, um deles, o que disse para Jesus, lembra-te de mim? Ele diz, nós merecemos estar aqui. Imagina, a crucificação era para o pior dos criminosos. Aqueles caras devem ter feito coisas horríveis, que a maioria das pessoas que estão aqui nunca fizeram. Então é para todos, é todo aquele que crê. E é de graça, que coisa linda. Você não precisa pagar a promessa, você não precisa melhorar de vida, você precisa colocar a sua confiança agora e receber a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aquele que confia em Cristo, ao invés de confiar em si mesmo.
confiar na sua própria bondade, confiar nas suas boas obras, confiar no fato que ele é um bom pai de família, ou que ele é um bom filho. Não, não. Por que razão nós não podemos confiar em nós mesmos? Você sabe por que razão nós não podemos confiar em nós mesmos? Isso é uma excelente pergunta para você que já é crente. Você sabe por que razão você não pode confiar nos seus próprios méritos? O fato que eu sou pastor, por exemplo, ou quem sabe eu sou diácono, ou quem sabe eu trabalho na igreja, ou eu nunca fiz nada demais. Você sabe por que não é possível confiar nos seus próprios méritos? Porque ninguém pode dizer para Deus, quando lá chegar, eu estou aqui porque eu mereço, ele está no inferno porque ele merece. Não, não. Ninguém pode bater no peito diante de Deus. Não há jactância, não há orgulho. Todos aqueles que estarão no céu receberão gratuitamente esse presente, e o momento de você receber é agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que confia em Cristo, não em si mesmo, não nos seus próprios feitos, mas em Cristo, tenha vida eterna. Jesus recebeu os seus pecados e os meus pecados na cruz. Eu termino. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus estava naquela cruz, ele não havia feito nada para estar ali. Jesus não cometeu nenhum pecado, por sinal nenhum outro homem podia dizer como Jesus, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus nunca falhou. Jesus estava ali para receber a punição que me era devida, a punição que é devida a você. E quando você recebe o perdão, quando você recebe Jesus, Jesus já recebeu o seu castigo, você não pode mais ser castigado. Faz sentido? Seria injusto eu ser castigado, porque Jesus já recebeu o meu castigo. O meu castigo, o castigo de David Bowman Hiker, foi colocado na conta de Jesus. Se eu for para o inferno, são 2 pagamentos: o meu próprio pagamento no inferno e o pagamento que Jesus já fez por mim. É isso que você precisa, meu irmão, minha irmã. Você precisa de receber a Cristo como seu Salvador e Senhor, porque Deus amou o mundo de forma tão louca e tão apaixonada, que doou o seu Filho para morrer, para afundar nas águas da cruz, para que todo aquele que coloca nele a sua confiança, para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. Quem sabe, hoje à noite, nós não temos alguém aqui que nunca entendeu o Evangelho de fato. Quem sabe você já esteve na igreja, até muitas vezes, ou quem sabe você nunca esteve na igreja, e hoje é a primeira vez que você vem a uma igreja evangélica, e você ouve a mensagem de uma forma clara. Você sabe que você é pecador, você sabe que você cometeu erros, e agora você quer se arrepender, você quer dar as costas para esta vida, e você quer abraçar o perdão de Cristo Jesus, o perdão que Ele obteve na cruz por você. Você reconhece isso e você quer abraçá-lo em fé, para que Ele seja o seu Senhor, e você quer viver uma vida de acordo com os princípios do Senhor. Eu queria dar uma oportunidade, e todos aqueles que já receberam a Cristo estejam orando. É uma batalha. O diabo não quer que você tome nenhuma decisão. Marque minhas palavras. Satanás não quer que você tome decisão nenhuma. Ele vai dizer 1000 coisas para você. Ele vai dizer, não, espera, aleluia, vem à frente. Glória a Deus. Há mais alguém, é dia de salvação. Aleluia, é dia de salvação. Há mais alguém que quer receber a Cristo. Não é receber religião, é receber Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz. Há mais alguém? Vem à frente corajosamente. Jesus morreu por ti e foi envergonhado publicamente. Isso aqui não é nada. Vem à frente em nome de Jesus. Vem aqui receber Jesus. Hoje é dia de salvação na casa do Senhor. Aleluia. Vem à frente. Você que quer se reconciliar. De repente,
você estava brincando de ser crente, quem sabe? Quem sabe você vem à igreja, mas você vive uma vida assim um tanto obscura, e você não quer que descubram o que fazem, você está amando um determinado pecado. Veja bem, a marca de alguém que nasceu de novo é que ele é gato, ele não ama a lama. Se você ama a lama, se você está agarrado a um determinado pecado, um pecado queridinho do seu coração, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Ah, mas alguém? Você que não aceitou Jesus, você que insiste em não aceitar Jesus, eu quero deixar uma pergunta para o teu coração, para você levar daqui. O que é que você tem lucrado? O que é que você tem ganhado por recusar aceitar Jesus? É uma pergunta que eu queria que tu carregasse no teu coração e perguntasse para o teu travesseiro: qual é o benefício que eu tenho ao recusar o Senhor Jesus? E os desviados, eu tenho outra pergunta para desviado aqui, uma pergunta que o pastor Vilaça fez aqui, que eu nunca esqueci. Eu estava desviado, sentado nesses bancos aí, uns 30 anos atrás. O pastor Vilaça disse assim: você aí, o teu pecado te alcançará, ele disse. E eu disse: a mim não alcança não. Quão tolo eu fui, que loucura, o meu pecado, os meus pecados me alcançaram e eu sofri muito por causa deles. E você que está desviado do evangelho, você que está brincando de ser crente, você que está amando o pecado, o teu pecado te alcançará.